começando então a live, falando a respeito aí dessas energias, né? É interessante falar das runas, por quê? As runas, ela data mais ou menos lá de 150, né, o ano que ela surgiu, né? A gente tem estimativa arqueológica, lógico, do surgimento das runas, que seria então o alfabeto nórdico, composto então por 24 letras. E essas 24 letras, é engraçado que elas expressam de certa forma que é um valor, né? Não seria que nem as letras hebraicas, que cada uma expressa um valor específico, né? Você tem a numerologia hebraica, né, baseada nas letras do alfabeto hebraico. É que as runas, ela tem uma conotação um pouco mais mágica, né? As runas, elas trazem aquela questão do oráculo propriamente dito, que as letras hebraicas elas não trazem, né? Elas trazem realmente uma numerologia, né? Uma composição numérica para a gente chegar em determinado resultado. Seria uma magia prática, então, as letras hebraicas. Quando a gente parte, então, para as runas, né? Para o alfabeto germânico, a gente entende, então, que foi usado de uma maneira mais magística e adivinhatória, então se transformou em oráculo. E essas letras, elas foram a base também de outros alfabetos, né? As letras, então, das runas, né? Então, todos os povos nórdicos, né? Então, os celtas também, se dividem, então, pela antiga... Então, são os povos germânicos, né? Que você fala Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, todos aqueles países, Noruega, e até onde está a Grã-Bretanha também, né? A Inglaterra, também todo o norte lá da Irlanda. O pessoal utilizava, né? Naquela época, lá atrás, então, as letras das runas, para já começar as questões magísticas que eles tinham muito e também contar um pouco lá do seu folclore, né? E também das lendas, né? E dos mitos relacionados então a essas letras. Por que eu, né? Porque eu sou um radiestesista, trabalho com a radiônica, com a cabala, trabalho com banda, estou trazendo as runas também, que as runas elas também têm um papel importante no meio magístico, né? No meio energético, e a gente consegue trabalhar. O que a gente consegue trabalhar com as runas? Da mesma maneira eu trabalho com os gráficos da radiônica, que tem uma forma específica, essas formas também que estão formando, então, cada uma dessas letrinhas, então, das runas, tem uma vibração específica eletromagnética. Quer dizer o quê? Tem uma frequência eletromagnética e a gente consegue fazer uma ativação a partir disso. Lógico, não estou falando que cada uma não tem o seu significado, e tem. Quando a gente pega para a questão, então, de oráculo, a gente põe lá as pedrinhas, né, com as runas, ou é de madeira, ou são cristais, né, dependendo da forma que você utiliza. Aí quando eu falo, é que nem quando eu falo do pêndulo na radiestesia, da mesma maneira eu estou falando das runas também. Pode ser em cristais e quartzo, né? Pode ser em pedras que retêm toda a energia, então pode ser em obsidianas, vassouras de bruxa polidas, né? Dá para fazer então o desenho de cada runa, então dentro dessas pedras, como também pode ser de madeira, e até já vi de metal. Então tem uma infinidade aí de materiais. O porquê desses materiais serem diferentes? Justamente para a pessoa que estará lendo as runas poder então ter a sua verossimilhança energética então com aquele material. Que quando a gente pega a astrologia chinesa, né, que a gente agora foge um pouquinho do assunto, mas só para exemplificar o uso desses materiais, então quando a gente está trabalhando com o oráculo das runas, cada material, então, ele tem uma correlação energética com aquela pessoa, bem específico. Então, a gente está trabalhando... Tem aquela pessoa, por exemplo, na astrologia chinesa, tem que a pessoa que é metal, tem que a pessoa que é madeira, a pessoa que é água, né? Cada uma tem um elemento específico. Eles trabalham com a madeira, que é bem interessante, com os metais também, né? Não só os 4 elementos, como nós trabalhamos e nós conhecemos, mas a astrologia chinesa, eles trabalham também com o metal. Então, por isso que eu falo, a energia vai variar, então, onde está desenhado, né, as runas certinhos, dependendo da energia que você tem. Aí você vai ter mais facilidade em estar ancorando energeticamente uma resposta. E lógico que cada uma tem um significado específico. Se cada runa tem um significado específico, a gente consegue ter uma compreensão que nem os arcanos maiores do tarô também, porque tem uma sequência para a interpretação dessas runas. Não vou falar de todas, senão vai demorar muito tempo hoje a live, mas aí vamos citar algumas para a gente entender então essa correlação. Eu vou citar 3 e depois eu volto para a gente compreender outras também, e que tipo de energia está trazendo e fazer correlação então com outros conhecimentos magísticos e energéticos que nós temos também. Por exemplo, vou partir agora, esse daqui seria Ferru, então, né? Então, Ferru traz exatamente que energia, né? Traz uma energia para a gente fazer o quê? Limpezas energéticas. Ela consegue trabalhar dessa forma. A gente consegue fazer essa ativação de forma radiônica, né, com Ferru. Ferru traz essa
essa força, então, vou trabalhar, perdão, ferro não, é Tissarus, né, quer dizer, ferro é o último, e tem o Urus. A gente vai trabalhar essas 3 primeiras e depois eu volto no alfabeto inteiro como eu estava falando. Então, perdão, voltando então ao Tissarus, que eu confundi a letra. Então, Tissarus a gente trabalha a questão da limpeza energética, propriamente dito, a gente consegue fazer essa ancoragem energética pela radiônica, e por quê? Pelas formas dos símbolos que ela tem. Então, as ondas de forma que estão formando essas runas, a gente consegue trabalhar essa limpeza energética, a gente consegue fazer essa ancoragem de forma perfeita. Aí muita gente pode perguntar, mas é tão simples, né? Você pegar apenas uma runa e a gente conseguir fazer essa limpeza energética. Como em outros símbolos, sejam cabalísticos, sejam símbolos da Umbanda e de outras culturas, símbolos hindus antigos também, cada um tem um símbolo que vai levar para uma energia de limpeza, uma energia de desimpregnação, uma energia de desmagnetização, e na verdade, quando a gente está falando dessa forma, a gente está esgotando energeticamente um princípio que foi ativado energético. A gente está falando de um princípio ruim, um princípio de baixa frequência. A gente vai conseguir então desmagnetizar esse princípio, ou vai conseguir tirar todas essas energias que estão impregnadas nele. Por isso que eu trouxe essas 3 runas para falar primeiro, justamente para a gente saber que hoje tem gráficos também, né? É isso que eu gosto de falar, tem gráficos hoje da radiônica, a gente consegue fazer essas ativações e colocar lá, como eu sempre falo, né? Fazer o testemunho pela radiestesia radiônica, a gente consegue colocar o nome da pessoa lá e trabalhar exatamente essa desmagnetização daquela energia pesada que a pessoa recebeu. Então as runas, elas também, além desse caráter de oráculo, que é muito legal, que a gente tem uma sequência interpretativa para a gente saber o que aquela pessoa está passando, né? Para poder dar um norte naquela pessoa que procura, então a pessoa que trabalha com o oráculo, né, das runas, a gente também tem esse potencial de fazer essa ancoragem energética para estar trabalhando, então, energias bem específicas, e são energias que de fato a gente consegue ter uma ancoragem em percentual energético muito alta. Quando eu estou falando percentual muito alto, porque a gente consegue medir isso na radiestesia. Então, voltando aqui nessa runa em específico, eu falei que dá para trabalhar com ela na questão energética. O que ela vai fazer? Ela vai desmagnetizar, ela vai tirando então aquele polo negativo e ela vai, na verdade, transmutando. Não seria a transmutação em si, que outra runa ela faz essa questão da transmutação, a gente vai trabalhar qual que é ela daqui a pouco na sequência, porém essa aqui ela vai o quê? Esgotando energeticamente todo aquele princípio negativo que foi enviado para a pessoa e vai harmonizar essa pessoa. A gente consegue fazer essa ativação? Consegue, mas como eu sempre falo, a gente tem que trabalhar com materiais exatos, né? E aquele material que nem das runas, em específico para o oráculo, a gente trabalha um material que mais tem a ver com a gente, né? Aquela semelhança energética que nós temos. Já no caso de fazer uma ancoragem energética para trabalhar a energia de uma runa, o que nós vamos fazer? Aí sim tem que ser que nem os gráficos que eu trago aqui, né? São gráficos com impressão em cobre, tá vendo? E da mesma maneira eu trabalho com as runas. As runas também vão ter aquela impressão em cobre, porque a gente vai ter uma ligação eletromagnética. Então a gente vai trabalhar somente sempre com energias, né? E quando a gente está fazendo a ancoragem até das runas, a gente está deixando de ter aquele caráter então de oráculo, a gente vai ter um caráter energético e de ancoragem energética eletromagnética, trabalhando com as runas. Pois não, uma pergunta? Qual é o símbolo mais poderoso? Os símbolos da radiônica ou das runas? Então, na verdade, quando a gente fala dos símbolos da radiônica, a radiônica por si só ela já trabalha com símbolos da Cabala, com símbolos indianos também antigos e símbolos chineses. Então, até símbolos egípcios também que não foram utilizados pelos cabalistas, também a gente trabalha dentro da radiônica. Então, a radiônica, na verdade, o que ela faz? Ela vai abraçando todos os símbolos existentes que emitem a mesma frequência e também têm o mesmo resultado em termos de objetivo. E esse objetivo, no caso, como esse a gente está trabalhando na limpeza energética, a gente consegue fazer essa ancoragem energética e, na verdade, não tem um símbolo mais forte. Apesar que as runas, por si só, elas trazem um potencial de ancoragem energética muito alto, eu não diria que ela é um símbolo mais forte. Porém, eu diria que a ancoragem energética das runas é muito rápida e a gente consegue trabalhar essa desmagnetização energética para fazer uma limpeza com esse símbolo em específico, que é o Tissarus. A gente consegue trabalhar, então, de uma forma muito rápida com ele. Ele vai fazer a ancoragem energética de uma maneira extremamente rápida. Por que eu estou falando isso? Outros símbolos que a gente até utiliza, por exemplo, eu utilizo na radiônica, vou citar um símbolo, que é o Apolônios. O Apolônios, ele demora alguns dias para fazer esse trabalho de limpeza. Ele também realiza, porém, não é tão rápido que nem esse símbolo agora das runas. Então, é o que eu estou falando, esse daqui ele tem uma velocidade maior, porque a ancoragem dele permanece,
e ele trabalha essa limpeza de forma mais rápida, mas o potencial energético dele não é maior, por exemplo, que o gráfico da Polônios. E quando a gente trabalha outros símbolos, por exemplo, o Tetragrammaton da radiônica, né, um símbolo cabalista por si só, esse símbolo, então, o Tetragrammaton, aí sim, ele trabalha de forma rápida, por quê? Porque no mesmo momento que aquela energia está chegando nele, ou ele destrói aquela energia, ou ele vai reter aquela energia de forma rápida e ele já vai destruir aquela energia. Também o Tetragrammaton é extremamente forte e extremamente rápido para fazer ancoragem energética e limpeza energética também. Então eu já posso comparar o Tetragrammaton com qualquer runa, que ele tem a mesma força, e o Tetragrammaton, ele na verdade simboliza, na verdade, todas as energias ao mesmo tempo. E com as runas não, a gente vai ter cada uma das letras, das 24 das letras das runas, a gente vai ter uma interpretação e uma energia para a gente conseguir fazer essa ativação com as runas, que é bem interessante também, tá bom? Espero que eu tenha respondido de maneira satisfatória a pergunta. Então vamos trabalhar. Então, trabalha com esse daqui. Na verdade é bem simples, né? Esse símbolo, a gente ficou olhando para ele, é bem simples, mas na verdade essa ancoragem energética que ele está fazendo, a gente começa a ter uma compreensão porque ele está na vertical, e quando ele está na vertical, ele está magnetizando uma energia. E aqui ele tem duas linhas, o quê? Tem uma linha que ele faz assim, então ele está trabalhando, na verdade aqui ele vai trabalhar do sudeste, né, para o noroeste, ele está trabalhando, e aqui da mesma forma, ele está trabalhando aqui de sudoeste para nordeste. E na verdade ele vai cruzar o meio aqui, ele vai ter esse encontro energético, e com esse encontro energético ele vai chegar na cristalização, com outras energias o quê? Emanadoras, energias encaminhadoras ao mesmo tempo. Esse símbolo, na verdade, ele acaba sendo muito completo pela forma como ele foi desenhado. Então ele tem em si só, na verdade, 5 quantitativos energéticos, é isso que esse símbolo traz. E por isso que a gente consegue então ancorar energeticamente o nome daquela pessoa que sofreu aí, de repente, algum trabalho até de magia, a gente consegue estar trabalhando então com esse daqui para desmagnetizar essa energia que foi colocada, né, imposta para aquela pessoa, né, e aquela pessoa acabou sofrendo. A gente consegue trabalhar com essa runa. Isso que é o legal de trabalhar com a energia das runas, então, que é a forma rápida como ela consegue, né, servir a gente de forma energética, de forma clara e simples também, sem gerar karma, porque só está fazendo uma limpeza energética. Isso que é o bacana. Quando a gente parte para Urus, na verdade, a gente pode usar na sequência. A gente já usou o primeiro símbolo, Tizarus, a gente usou, fez a limpeza energética, ficou tranquila, a pessoa então está se sentindo melhor, estava se sentindo drenada, esgotada, cansada, não conseguia fazer mais nada, parecia que o dia não ia para frente, estava chateada. A gente fez a ancoragem naquele símbolo. E aí, lógico, a ancoragem, como eu digo, sempre usando o método que é da radiônica, então. A gente pode usar até o cone aqui, que pode utilizar bastante cone para apressar ainda mais a velocidade dessa ancoragem energética que nós estamos fazendo. E aí depois a gente vai ver o resultado aí, que vai ser mais rápido ainda, utilizando o cone em cima do símbolo, então, das runas, então, das letras das runas. Quando a gente parte para o Urus, a gente começa a ter uma compreensão da sequência, então, desse trabalho que pode ser realizado, que é bem interessante. Por quê? Vai trabalhar a vitalidade energética. Então, o Urus, ele trabalha a vitalidade energética, o potencial da fertilidade, pode ser usado para as mulheres também, o Urus. Mas o Urus, o que ele faz com a vitalidade? Ele aumenta a vitalidade. Lógico, tem gráficos na radiônica que também trabalham o aumento da vitalidade? Também tem. A gente pode trabalhar alguns deles, como Jonadar, que trabalhava, tá, com a sua espada. Ela sempre fazia essa ancoragem energética num dos símbolos, né? Labirinto de Chatos, ela trabalhava dessa forma, de forma incrível, né? Como ela já conhecia os princípios magísticos, né, daquela época, já conseguia trabalhar, então, essa forma energética, então, de se apoderar das energias da Terra, né, para trazer a força para ela. E da mesma maneira, o Urus, ele vai gerar esse potencial. A gente já fez, então, usou Tizarus para fazer exatamente o quê? Toda a limpeza energética. Lógico que a gente vai estar perguntando, pode utilizar instrumentos, né? Pode utilizar um bastão Atlântico, que é um bastão de cobre, para fazer essa pergunta. Ele pode utilizar um pêndulo. O bastão Atlântico seria para aquela pessoa, na verdade, né, que trabalha ou em dupla, né, com outra pessoa, para ter essa sensibilidade. A gente parte já para um outro método energético de pesquisa, né? Acho que não seria tão indicado até eu falar dele, porque não seria bacana, não seria prático para quem está vendo a live agora. Mas a gente pode utilizar o pêndulo para quem tem familiaridade com um pêndulo e assim perguntar se já foi desmagnetizada então toda aquela energia. Bacana, conseguiu, legal. A gente parte para o Urus. O que o Urus vai fazer? O Urus, ele vai trabalhar essa vitalidade, ele vai trazer novamente toda aquela energia que a pessoa foi drenada, a pessoa foi vampirizada devido a um trabalho ou envio de uma energia negativa. E aí o Urus, ele vai o quê? Voltar essa vitalidade.
vai ser de forma rápida que o Urus trabalha? O Urus é um pouquinho mais demorado, então é a primeira runa que a gente estava trabalhando agora, justamente para retirar toda aquela energia pesada e fazer a limpeza de fato daquilo que foi enviado para a pessoa. Então o Urus ele vai trazer a vitalidade, mas a vitalidade vai ser um pouco demorada, não vai ser em um dia, dois. A gente pode trabalhar às vezes até numa questão de 7 dias, e a pessoa ela vai melhorando devagarzinho, ela não vai virar, na verdade, nem a Supergirl nem o Super-Homem na sequência, não é assim que vai funcionar, vai vir energia com o todo, não vai ser assim. Vai ser uma coisa o quê? Devagar, por quê? Porque senão você dá um impacto energético na pessoa também. Então, por isso que o Urus, quando trabalhado e ativado na radiônica, ele trabalha de uma forma incrível, que ele vem de uma forma, assim, não seria até uma forma, vamos assim, vagarosa, né? É uma forma um pouco mais devagar, então, né, que as outras runas que a gente pode fazer essa ativação energética, né? Lógico, a gente pode utilizar todas as runas para fazer ativação, pode. Qual que é a grande questão? Às vezes a gente vai pegar uma letra que tem uma interpretação tal já no oráculo, né, das runas, que a gente vai, o que a gente vai fazer com aquela energia, né, por si só? Às vezes não tem, né, uma ativação energética, não dá para fazer uma ancoragem energética com aquela runa, então por isso que a gente pega poucas runas para estar trabalhando, até vou falar de poucas justamente por isso, né, para a gente entender qual runa que a gente consegue trabalhar e fazer essa ativação energética. Então voltando para o Urus, a gente vai lá pôr o nome da pessoa da mesma maneira. Quando eu falo em testemunho, eu falo muito em testemunho por causa da radiestesia radiônica, porque pôr o nome daquela pessoa que você vai o quê? Energizá-la, né? Que ela está sem energia nenhuma, então a gente vai energizar aquela pessoa utilizando o Urus. Então coloca lá, como eu falei, pode fazer uso também de outros instrumentos. A gente não pode ficar preso só a um ideal, né? Só as runas, por exemplo. A gente pode usar o cone, como eu falei. Põe o cone em cima para trabalhar, para acelerar essas energias usando o pêndulo, né? Para você que já tem uma familiaridade com o pêndulo, então fica muito fácil de trabalhar essas energias. Para você que tem uma pirâmide, também pode colocar uma pirâmide, mas você tem que saber as técnicas de utilizar uma pirâmide em cima desse símbolo. De que maneira? Também norteando, sempre norteando, por quê? Para ter aquela energia do equilíbrio, você vai gerar o equilíbrio bem no meio desse símbolo, para você entender, a gente vai conseguir trabalhar a pirâmide também para acelerar esse processo energético de trazer a vitalidade para essa pessoa novamente. A gente consegue trabalhar Tsarus primeiro para realmente desmagnetizar toda aquela energia de baixa frequência que foi enviada. Na sequência, a gente pega o Urus e consegue trabalhar essa vitalidade vindo como um todo. Eu falei, lógico, existem vários símbolos que trabalham a vitalidade, né? Desde Grigori Gabovoi, matemática sagrada, a gente pode trabalhar com o labirinto Shastras, a gente pode trabalhar com inúmeros outros gráficos que também trazem esse potencial energético de novo. Mas o Urus é muito bacana porque ele parece que ele vem na dose certa, né, trazendo dia a dia, então, essa energia de volta para a pessoa, quando ancorado de maneira correta. Lógico, a gente sempre pergunta na radiestesia, na radiônica, quando a gente está utilizando um símbolo, independente de qual é a origem dele, se a gente pode utilizar aquele símbolo e fazer aquela ancoragem energética para aquela pessoa, porque às vezes a resposta vai ser não, isso acontece, não dá para usar aquele símbolo. Então, lógico, a gente pode utilizar o primeiro símbolo, que é a primeira letra única aqui, que a gente acabou de ver, para fazer essa desmagnetização energética, não tem problema nenhum, e quando chegar, então, para fazer esse aumento da vitalidade energética da pessoa, aí a gente fala, bom, se deu que não, a gente não usa, não tem problema. A gente parte para um outro símbolo conhecido também, aí dentro da radiônica a gente consegue trabalhar e fazer um paralelo energético, tá bom? A gente parte agora então para Ferru também, para trabalhar outras energias. Ferru, o que a gente pode fazer? Como eu fiz um passo a passo já, na verdade, para a gente fazer um trabalho energético bacana, e para falar para vocês, então o Ferru ele pode trazer as questões materiais. Então, se aquela pessoa não estava bem energeticamente, estava sendo vampirizada, né? Estava sofrendo impactos aí de magia, de inveja, uma série de coisas, a gente conseguiu limpar aquela pessoa, passou por Urus então, né? Fez a vitalidade dessa pessoa voltar novamente, ela está com as energias todas conectadas, harmonizadas, ela está bacana, está legal agora. A gente parte para Ferru, que é trazer o que? O material, ou aquele objetivo que aquela pessoa está buscando também. A gente pode trabalhar dessa forma, a gente vai colocar, então, no testemunho, que eu sempre gosto de trabalhar com o testemunho, para fazer essa ativação energética, a gente coloca lá a solução que a pessoa está querendo, né, nesse testemunho. E a pessoa às vezes está querendo um trabalho, né, está buscando aí um aumento, né, da entrada financeira, e ele vai trabalhar exatamente essa parte, o lado material da pessoa, ferrou de trabalho, o lado material, a gente consegue fazer a ativação energética para trabalhar essa parte material. Aí o pessoal vai perguntar, mas vai vir já rapidamente? Esse dinheiro vem, esse emprego vem? Então, é aquilo que eu falo às vezes, quando a gente fala de sorte, né, eu gosto de falar bastante de sorte, porque a sorte propriamente dita, ela não existe.
A sorte é uma vinculação de dois estados, né? É a pessoa preparada, né, com aquele momento que aparece. Então, se a pessoa está preparada e surgiu a vaga de emprego, não é a sorte dela conseguir aquele emprego. Justamente ela teve o quê? A preparação com o momento certo. Essa preparação com o momento certo ela pode ser antecipada. Isso que a gente pode trabalhar com essa letra das runas. Então, ferrou, a gente pode trabalhar exatamente isso, a antecipação do momento certo para a pessoa que já está preparada. Eu sempre cito como exemplo, que eu brinco às vezes nos vídeos, eu falo para as pessoas, pô, não adianta você estar querendo uma vaga de mecânico desesperado, mas pô, você é padeiro, meu, qual que é o sentido desse negócio? Aí você quer antecipar uma coisa que você não estava nem preparado naquele instante. Então, tudo bem. E aqui a gente pode acelerar então esse processo material da vinda dessas questões materiais para a pessoa e falar, que coisas materiais? Aí você que vai saber que você vai escrever nesse papel que você vai colocar em cima desse símbolo para trabalhar e fazer essa ancoragem energética dessa runa. Por isso que eu falo, as runas elas têm um poder incrível, elas trabalham da mesma maneira que eu estava falando. Aqui, por exemplo, ela tem uma energia bem curiosa, a gente pode fazer correlação aí, né, com outras áreas dos conhecimentos esotéricos. Por exemplo, aqui a gente já está então magnetizando uma energia, né? Quando a gente está na vertical, a gente está magnetizando uma energia. E aqui a gente está ordenando, na verdade, essa energia. Olha que interessante, então, a gente tem dois movimentos de ordenação e um movimento de magnetização. O que a gente vai ordenar aqui? Quando a gente está ordenando, na verdade, a gente está ordenando para o lado físico. E quando a gente está ordenando para o lado físico, na verdade, a gente vai ordenar aquilo que nós colocarmos nesse papel, como eu gosto de falar na radiestesia radiônica, então é o testemunho. Então a gente está ordenando aquele objetivo que a gente está buscando. Então é muito forte, então são duas ordenações, duas linhas de ordenação ao mesmo tempo que a gente trabalha com o ferro. Vale a pena trabalhar com esse símbolo, fazer essa ancoragem, colocá-lo então em cima desse gráfico. Ele é também feito em cobre, né? Eu gosto de indicar para as pessoas que esse gráfico já existe, ele é impresso em cobre, ele vai ter essa ancoragem energética eletromagnética muito rápida e você vai conseguir se conectar com essas energias. E eu sempre dando a dica, óbvio, né? Você está fazendo uso da radiônica para trabalhar com as letras das runas, aí você pode fazer o quê? Novamente eu falo, pega o cone, põe em cima, né? Sempre o movimento horário lá do pêndulo que eu falo, nunca anti-horário, porque não dá certo, aí você está retroagindo, né, as energias. Então, no movimento horário, você está trabalhando que é a sequência energética para frente daquilo que você está buscando, que é justamente chegar naquele objetivo que você está tentando lá, escreveu no papelzinho, né, no testemunho, eu falo papelzinho, mas é o testemunho, sempre redondo esse testemunho, por favor, lembrem disso. E aí você põe o cone em cima e ele vai acelerar ainda mais esse processo energético que você vai estar trabalhando. Tem gente que fala, mas sempre precisa ser o gráfico em cobre e tal. O que acontece? Né? Quando você está trabalhando, como a gente acabou de falar, eu citei esses três gráficos eles existem em cobre, né? São feitos, tem uma loja só hoje no país que vende esses gráficos. É bom falar para vocês, né? Porque senão vocês vão procurar, não vão achar em outro local, né? Eu sempre compro no portal da radiestesia, que eu falo, lá tem tudo, né? Não só coisa de radiestesia, eu compro um monte de material lá para trabalhar, que para mim é muito útil e tem me servido muito. Eu fico muito contente de ter esse amparo aí desses materiais que a gente consegue divulgar para o pessoal e ter alcance aí para trabalhar com diversas vertentes ao mesmo tempo do mundo esotérico. Segue, compartilha. Lembrando, pessoal, para me seguir aí, compartilhar também essa live, né? Depois vai estar disponível no YouTube também essa live, mas procura compartilhar para o pessoal que se interessa, né, das runas e ver uma nova maneira de trabalhar com as runas. Às vezes as pessoas não conhecem, ficam presas só ao formato do oráculo das runas. Lógico, o oráculo das runas ele é fantástico, ele tem que ser trabalhado sim, quem trabalha com ele é bonito de ver, é incrível, né? Como o tarô também, o tarô bem trabalhado é uma maneira muito bonita de você expressar aquela energia para as pessoas que estão querendo buscar algumas verdades sobre sua vida, ou um caminho, uma orientação também, que isso é o mais legal ainda de se fazer com o tarô ou com as runas, né? Tentar traçar caminhos possíveis para aquela pessoa consiga chegar nos seus objetivos de uma forma mais natural. Vou voltar agora para falar com vocês de todas as letras, como eu estava falando, vou citar apenas algumas, né, que aí o tempo, aí, senão não vai estourar o nosso tempo aqui. Então, voltando para falar, eu gosto de trazer alguns saberes, né? Por exemplo, né, quando a gente vai falando das letras, a gente só citou três, então, que são extremamente importantes. Olha a importância dessas três letras que a gente já trabalhou, então, que é a limpeza energética, depois a volta da vitalidade, a gente já está trabalhando na sequência um material que é basicamente que todo mundo está em busca, né? Que o dia a dia a gente precisa ter um material para sobreviver, para ir passando
os nossos dias aí de uma forma mais tranquila, pagar as contas, óbvio. Porém, a gente tem outras energias que a gente vai trabalhar por si só. Aqui, Isa, a gente pode trabalhar uma magnetização em tudo. A gente esquece aí a interpretação do oráculo, tá? A gente vai trabalhar o quê? Qualquer tipo de magnetização. Aí você fala, puxa, mas aí você fala, o que eu vou magnetizar, né? Quando você está magnetizando, você está atraindo, na verdade. O que você quer atrair para você? Então, você vai trabalhar qualquer tipo de energia. Você pode até imprimir Isa para trabalhar. Dá para trabalhar de forma radiônica? Dá. Você vai imprimir? Qual que é o problema? Você imprimiu, utilizou uma vez, você vai ter que jogar fora esse papel e imprimir de novo. Por quê? Essa energia ela é saturada, você não consegue mais ter, né, esse gráfico que você imprimiu em papel para estar trabalhando. Então, eu falo, utilizou uma vez, na sequência não vai utilizar de novo, porque você não vai conseguir, aquela energia não vai ser mais ancorada. E aí eu falo para vocês, imprimo novamente, não tem problema, tá bom? Se quiser até desenhar com lápis grafite, é excelente, que é o condutor eletromagnético, e você consegue se conectar frequencialmente com essas energias que você estará ativando. Então, Isa por si só, ela é uma magnetizadora de qualquer tipo de energia. E aquilo que você colocar no papel e colocar sobre ela, com essa energia mágica da magnetização, você vai atrair para você aí qualquer coisa que você escrever. Por isso que eu falo, qualquer coisa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o livre-arbítrio alheio. Né? Por isso que eu gosto de falar do livre-arbítrio, que às vezes a gente vai querer dizer, eu quero que determinada pessoa se relacione comigo. Não faça isso, tá? Você está interferindo no livre-arbítrio do próximo, então isso vai dificultar para você as coisas energeticamente, você não vai ter depois uma facilidade de trabalhar com as energias. Então o Isa vai trazer essa magnetização de coisas que você quer que venham para você, seja até questões até de estudo, que eu gosto de falar, questões de trabalho, está estudando para um concurso, então, para trazer essas energias para você, porque você já está entrando em contato com essas energias também, você pode trabalhar com isso, então você vai colocar o testemunho, tá bom? Em cima com aquilo que está escrito, né? E o que está escrito é justamente aquele objetivo que você está querendo. Então, aquele objetivo que você está querendo, tanto você pode colocar e trabalhar essa questão energética. Lógico, eu falei, eu vou citar alguns exemplos só para a gente ter esse entendimento de como a gente consegue trabalhar. Aqui, por exemplo, Ingus é bem interessante, porque ela é uma energia total, uma energia criadora. Eu gosto de fazer algumas correlações até com Ingus, né, dessa energia criadora, porque é exatamente essa energia o quê? Seria nessa concepção, quando a gente traz um pouco da Cabala, eu gosto de fazer essa correlação com a Cabala, seria o Vesica Piscis. Então, a primeira energia criadora, essa primeira energia criadora, ela vai criar o quê? A primeira tríade, né? Essas primeiras tríades ou triades, né, seja como vocês quiserem falar, do Pai, Filho e Espírito Santo, ou dos deuses antigos aí, né, Vishnu, Brahma, né, do hinduísmo, perdão, engasguei, ou se não também os deuses também do Egito, todas as tríades dos deuses que das religiões ou das filosofias antigas. Aqui Ingus está trabalhando então a energia criadora para uma nova forma, e quando a gente correlaciona também com a árvore da vida da Cabala, né, fazendo uma correlação com a árvore então, que vem também as runas, né, a origem das runas, a gente começa a ter o Keter, Hokmah e Binah da mesma forma, que tem energia criadora, e aqui, quando a gente trabalha Ingus, a gente está trabalhando a energia criadora e a geração de uma nova energia. Aí que está essa geração de uma nova energia, sempre cabe o quê? Também para coisas materiais, lógico, a gente consegue trabalhar para coisas materiais, fazer ativação e ancoragem energética dessa energia. Porém, a gente pode trabalhar a geração de energias novas, no sentido de até energias mais sutis para a nossa intuição, né? Trazer, então, energias para o nosso mental, para a gente conseguir trabalhar essa geração energética de uma forma muito bacana, usando as runas. A gente consegue também, dá para imprimir? Dá, a gente consegue imprimir, né, Ingus, no caso, consegue imprimir, põe, tenta imprimir grande, né, quando você pegar o símbolo, então, para colocar aquele testemunho e trabalhar a geração. A geração a gente trabalha muito também para quem é um bandista, Iemanjá, né, que é uma energia constante, né, como ela é a rainha do mar, como os umbandistas falam, exatamente essa energia de geração constante, e a energia de geração constante que trabalha o quê? Com a energia lunar. Então, a Lua que traz os influxos energéticos, então, para os períodos, né, de maré do mar. Então, essa energia ela está envolta também com uma questão emocional muito forte. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai estar trabalhando, né, para pedir uma geração energética. Não vai pedir uma geração energética, que aquela pessoa goste de mim, algo nesse sentido, porque aí a gente vai estar trabalhando com forças emocionais, a gente vai estar vibrando aí o polo negativo se estiver ativando dessa maneira esse tipo de energia. Por isso que eu falo, gere energias para você normalmente,
né? Não procure correlacionar com outras pessoas. Se for fazer um trabalho para outra pessoa também energético, você já estiver trabalhando com radiestesia e com a radiônica e tem esses conhecimentos das premissas energéticas para serem trabalhadas, aí você pode, na verdade, trabalhar assim, mas de forma de um atendimento, até de uma forma terapêutica, né? E está auxiliando aquela pessoa na geração de alguma energia que está faltando para aquela pessoa naquele caso. Você pode até trabalhar nesse sentido, que é bem legal. Tá falando também a questão dos chakras, tá? A gente pode trabalhar Ingus também para estar gerando uma energia o que é harmonizadora para aquele chakra que está em desarmonia daquela pessoa. Dá para você trabalhar também? Dá. Então as possibilidades são muitas, né? Eu trouxe algumas possibilidades só da gente conseguir trabalhar, que é bem bacana assim. E aqui, essa energia que eu gosto de falar, Soul-Elo, na verdade, Soul-Elo é a energia do Sol, né? Então a gente pode criar aí muitas questões, o quê? Para vir com tudo e fazer uma limpeza também energética, o que nos nossos corpos sutis a gente consegue trabalhar então com essa letra das runas. Pedindo mais uma vez para vocês, lembrando, tá pessoal, antes de falar de Soul-Elo, a respeito então de me seguir, se inscrever no canal, deixar o seu coraçãozinho, deixar o seu comentário, por favor. Se tiver uma pergunta, pode enviar uma pergunta também. Eu estou trazendo, né, a forma das runas, né, as 24 runas, de uma forma nova, né, de ativação energética, para a gente estar trabalhando, na verdade, a radiônica, conseguir fazer essa ativação então, das runas de uma maneira nova, né, não saindo totalmente do espectro do oráculo, né, muito pelo contrário, mas juntando nessas realidades aí, para a gente conseguir fazer essas ativações energéticas das runas. E também, lembrando, lógico, né, compartilhar aí para as pessoas que têm interesse, né, também no esotérico, nas runas, né, nos oráculos, também compartilhe então essa live e depois vai estar disponível no meu canal do YouTube, né, aí vocês podem ver. E aqui eu vou falar então, novamente, do Sol, né, energético. O Sol energético, ele traz o quê? Ele traz uma coisa bem interessante, porque a forma como ele é desenhado, esse Sol energético, ele vem assim, aí fica no horizontal e depois ele cai novamente. Parece até um raiozinho, né? Esse raiozinho, ele está trazendo uma energia ordenadora primeiro, né? Porque ele é o Sol. Ele traz uma energia cristalizadora. A cristalização, a gente traz o quê? Exatamente a fé. Tá? Quando a gente trabalha os cristais, a gente trabalha a fé. A fé não no sentido só religioso, tá? A fé em si mesmo. A fé nos outros, aquela energia bonita, né? Vibrando alto, aquele potencial frequencial de vibrar alto. E o Sol ele pode ser trabalhado, então, para trazer o quê? Novas possibilidades, ou também afastar o quê? Afastar as sombras, né? Daquilo que a gente está trabalhando naquele instante, porque às vezes tem muita interferência energética, a gente acaba nem percebendo. Essa interferência energética, propriamente dita, não significa ser um trabalho de baixa vibração, uma inveja de alguém, mas sim o que você está tentando trazer novos planos para a sua vida. Vou citar um exemplo, às vezes prático, né? Você mora na casa dos seus pais, né, da sua mãe, e às vezes a gente tem uma relação muito apegada, né, com pai e mãe, mas você está se descobrindo na sua vida, que é o natural. Às vezes a gente tem uma idade já quase 30, morando com os pais e com as mães, não tem problema nenhum, não estou fazendo uma crítica, só estou exemplificando, né, de fato, como funciona essa energia. E aí o que acontece? A gente está lá, e a gente fala para a mãe, não vou mudar, vou procurar uma casa agora, não, um apartamento para alugar, tal. Aí a mãe fica, puxa, mas vai sair de casa, filho, que coisa. A gente vai até às vezes para outra cidade, para estar estudando, né? Ou para outro país, né? Para estar estudando, realizar um sonho de trabalho. E aí fica naquele vínculo emocional, aquela coisa fica muito apertada, hein? E a gente mesmo não consegue se desprender dessas energias. Então essa sombra, às vezes, em cima de um objetivo que a gente está buscando, é isso que eu estou falando. Então limpar com esse sol, né? Fazer essa ativação energética, usando essa letra magnífica das runas, para a gente conseguir limpar então e clarear o que? As ideias. Vai clarear de forma o quê? Clarear o mental também das pessoas que estão envolvidas, tanto o seu mental, que você fica aprisionado emocionalmente, às vezes, algum tipo, né, de relação, seja com pai e mãe, como eu estou exemplificando, e também limpar o mental do seu pai, da sua mãe. Você, é só um exemplo, né, pessoal? Você que está partindo então para o exterior para estudar, para trabalhar, para ver que é uma coisa boa que está acontecendo para você, uma evolução na sua vida, você está buscando objetivos, e a gente vai trabalhar com essa letra. Pessoal, não vou conseguir falar de todas as letras, tá? Trouxe só uma exemplificação de como a gente pode trabalhar de forma radiônica com as runas, tá? Num futuro próximo aí eu vou trazer, né, mais vídeos a respeito no meu YouTube falando das runas também, e depois vou ter o meu curso, tá? Das runas, para a gente fazer a ativação energética e ancoragem energética das runas para trabalhar de uma forma total todas essas letras
magníficas que têm o seu poder energético em cada uma delas, que nem as letras hebraicas, né? A gente está falando aí das letras nórdicas, letras celtas, né? A gente pode trabalhar que eram os mesmos povos que dividiam essa energia magnífica e essa ativação incrível que a gente pode realizar trabalhando com todas elas. Peço mais uma vez, então, para se inscreverem no canal, deixar o seu like, deixar o seu coraçãozinho. Já estou falando, né, para as duas redes, né, tanto no YouTube, que vai estar disponível depois desse vídeo, tá bom? Aí vocês podem ver novamente lá, deixarem suas perguntas, seus comentários também. Qualquer dúvida, pode deixar lá de que maneira radiônica a gente pode fazer essas ativações energéticas utilizando as runas, né? Lógico, trazendo também essa questão não somente, né, do oráculo, mas também exaltando o oráculo das runas, que ele é muito bom e muito bem trabalhado, ele fica incrível, uma experiência muito boa para as pessoas que são atendidas aí por pessoas que conseguem então fazer essa leitura magística das runas quando em atendimento oracular, né? Então eu espero que vocês tenham gostado bastante aí desse contato aí das runas para ativação energética. Vocês sintam abraçados desde já, sempre lembrando aí, pessoal, que eu vou voltar a falar das runas, né, no YouTube, vai ter outros vídeos das runas e num futuro próximo é o curso das ativações energéticas com a utilização das runas. Vocês sintam abraçados, meu muito obrigado desde já. Tchau, tchau e até a próxima live, pessoal.